Irmãos, vamos começar nosso estudo desta noite. Esta noite nós vamos dar continuidade às bem-aventuranças. E vamos estudar a sexta bem-aventurança. A sexta bem-aventurança está no versículo 8 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É interessante, meus irmãos, que à medida que nós vamos estudando as bem-aventuranças, eu já disse aos irmãos que vai haver uma forma crescente na nossa preparação para o reino de Deus. As bem-aventuranças, elas representam exatamente o caráter que Deus, através de Cristo, exige dos seus discípulos. Ele não está exigindo aqui do pessoal que não pertence a Ele, mas Ele está exigindo de um povo que passou por um processo espiritual e tornou-se um povo diferenciado, porque o crente, ele é uma pessoa diferente. Diferente não porque está no mundo, mas diferente no meio do mundo. O crente pode estar em qualquer local, ele tem uma conduta diferente. Vocês veem que o próprio Jesus Cristo era criticado pelos fariseus, porque ele se assentava com pecadores e com publicanos. Foi criticado pela própria mulher samaritana, enquanto não o conhecia, tratando-o como judeu. Mas a Bíblia mostra que havia necessidade de ele estar no meio daquelas pessoas para poder trazer a transformação daquelas pessoas. Da mesma forma, no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal, Jesus trata de nos deixar entender muito bem qual é a sua vontade. E diz: Pai, eu não te peço que os retires do mundo, mas eu te peço uma coisa, que tu nos guarde do mal. Então nós não precisamos nos enclausurar, não precisamos criar uma comunidade fechada, separada e dizer: esta cerca nós não vamos ultrapassar, estes muros nós não vamos sair, porque nós temos que estar ali, porque Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, se somos o sal da terra, temos que estar na terra. Se somos a luz do mundo, temos que estar no mundo, exatamente para iluminar o mundo da forma que o Senhor quer. Então, nesta crescente maneira demonstrada por Jesus Cristo no Sermão do Monte, hoje Jesus traz uma das palavras mais importantes da satisfação do desejo do coração do seu povo. Qual é o maior desejo do crente? Talvez você me diga: é ser salvo. Eu não discordo de você, mas nós devemos ter um desejo maior do que ser salvo ainda: ser salvos para estar com o Senhor. Então, ser salvos para ver Deus. Ver Deus. E para isto, a palavra de Deus usa, explica esta bem-aventurança
em outros textos bíblicos. Interessante, meus irmãos, existem 3 palavras nesta bem-aventurança que nós devemos nos preocupar com elas. 2 substantivos e um adjetivo. Tá certo? 2 substantivos e um adjetivo. E nós vemos nesses 2 substantivos e nesse adjetivo exatamente a manifestação daquilo que Deus quer que sejamos. O texto diz: bem-aventurado os limpos de coração, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos tratar cada um desses termos e depois vamos analisar. Depois de analisar esses termos, nós vamos juntá-los e sentir a força da expressão de Jesus Cristo. Primeiro, eu gostaria de começar a ver com vocês acerca de coração. Por que Jesus escolheu dizer bem-aventurados os limpos de coração? Ele podia ter dito de mente, ele podia ter dito de outra coisa, mas é porque coração na Bíblia tem 2 sentidos. Tem um sentido fisiológico e tem um sentido de compreensão espiritual. Eu creio que Jesus escolheu o sentido fisiológico de início para que nós pudéssemos entender a grandiosidade que no querer de Deus manifestado através de Cristo seria representativa para nós nesta vida. Quando pensamos no coração no sentido fisiológico, nós não pensamos simplesmente em um músculo. Nós não pensamos simplesmente naquele órgão que fica bombeando o sangue no nosso organismo. Mas nós temos um cuidado muito especial com o nosso coração. Se você adoece, você vai ao médico, você tem que fazer uma cirurgia, ou até mesmo um exame corriqueiro. A primeira coisa que o médico faz quando ele manda você sentar, e vai ver primeiro como está o seu coração. É ou não é? E vai ver o seu coração. Você tem que fazer uma cirurgia e vai ver como é que está funcionando o seu coração, para ver se você pode fazer aquela cirurgia. Então até mesmo o profissional, ele dá um valor especial ao coração, porque ele sabe que é do funcionamento do coração que dependem todos os demais órgãos do nosso corpo. E não são órgãos, mas o nosso fator orgânico depende do nosso coração. Não sei quantas veias, quantas artérias nós temos, eu nunca tive esta curiosidade, mas eu sei que o coração é responsável por mexer isso tudo. Ele bombeia sangue no organismo todo, e qualquer local do nosso corpo que vai ser mexido, primeira coisa verificada pelo médico é como está o coração da pessoa. Porque se o coração estiver ruim, tem muitas coisas que não podem ser feitas com a pessoa. Muitos tipos de cirurgia que vai dizer, não vou nem tocar por causa do seu coração. É verdade ou não é? Então eu creio perfeitamente que naquela época as pessoas já davam um valor muito especial ao coração. Então Jesus escolheu para trazer figurativamente para o campo espiritual o coração e tratar esse fato de uma forma não só de exemplo, mas trazer uma fundamentação vital para nós na vida espiritual. Interessante, meus irmãos,
sentido literal, a Bíblia trata lá no Salmo 138, no versículo 10. Se você ler, você vai ver que ali a palavra de Deus trata do coração exatamente no sentido literal, o órgão que bombeia o sangue para todo o nosso corpo. Mas quando nós pensamos no sentido bíblico, porque nós sabemos que a nossa forma de entender, nós levamos para a nossa mente exatamente as nossas emoções, aquilo que está na nossa alma, os nossos sentimentos, nós levamos tudo para outro local. Mas aqui nós vamos caracterizar, assim como o coração é o órgão mais importante do corpo, e ele tem que estar sadio para que todo o corpo possa ser manuseado e estar sadio. Então nós vamos usar o coração no sentido bíblico, no sentido figurado, levar para o campo espiritual, e levando para o campo espiritual, entender o porquê da vontade de Deus. Então tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é mal, que sai do homem, a Bíblia vai dizer que sai do coração. Então, nesse sentido, o coração, ele passa exatamente a ter a função específica, no sentido espiritual, de acalentar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos motivos, os nossos propósitos e até mesmo deliberar sobre as nossas atividades humanas, os nossos atos. Então, quando o Senhor diz, filho meu, dá-me o teu coração, Ele está dizendo, eu quero aquilo que movimenta toda a tua vida. Eu quero aquilo que centra tudo de bom e tudo de ruim em você. Ele está dizendo, filho meu, dá-me o teu coração, dá-me os teus sentimentos, dá-me os teus pensamentos, dá-me os teus atos, não é? Dá-me tudo na vida que você realiza. Eu quero que você me entregue agora. Então, nesse sentido, o coração é tido como centro da personalidade. Tá certo? Então, ele não indica meramente a sede dos afetos e das emoções. Nas Escrituras, esse sentido espiritual do coração inclui a mente, a emoção, a vontade, a fala do homem na sua totalidade. Então Jesus está falando da pureza que tem que haver em todos esses elementos. Está se fechando um círculo de bênção para a nossa vida, para que possamos alcançar tudo aquilo que é especial e maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Então, meus amados, vamos tratar de coração como uma pessoa interior. Tá certo? E é por isso que lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, vamos abrir a Bíblia, Provérbios capítulo 4, versículo 23, a palavra diz assim, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, quer dizer, o mais precioso que deve ser guardado, o porta-joia mais valioso que existir é para guardar esta joia chamada coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que guardar o coração? Ele vem e explica, porque dele procedem as saídas da vida. Quando aqui fala em saídas da vida, está falando exatamente
em tudo aquilo que procede de dentro de nós. Está falando de um povo diferente que não emana coisas malignas, mas um povo que emana exatamente aquilo que Deus quer que seja manifestado vindo do interior do homem. Quando você vai para o versículo 24, ele vai falar exatamente da fala. Esta fala que tanto ajuda como prejudica. Esta fala que, para se manifestar, nós temos uma coisa chamada língua, e a palavra de Deus diz que isto é como um fogo que pode incendiar bosque, pode trazer um grande estrago. Então o homem de Deus aqui começa dizendo: desvia de ti a tortuosidade da boca. Aqui nós estamos começando a mostrar como nós vamos provar que o nosso coração é purificado. Como nós vamos ter um coração puro? A tortuosidade da boca. Você sabe que a parte mais difícil de você controlar no seu corpo é exatamente a fala? Você imagina quantas pessoas você atingiu hoje, magoou, decepcionou por causa da sua fala? Você imagina quantas pessoas você tem levado para o inferno por causa da fala? Como também quantas pessoas você tem retirado do inferno por causa da fala? Então, para que esta fala ela possa ser manifestada de uma forma santa, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Olha o tal do coração no meio, olha uma bombada que ele dá, olha um sangue que ele está jorrando, alguma coisa que ele está jorrando. O que seu coração está cheio? Vai sair na tua fala. O que está no teu coração vai sair pela tua fala. Então eu tenho que ter cuidado exatamente se eu sou servo de Deus, se eu vivo com o Senhor, se eu vivo para o Senhor, a minha fala tem que ser diferente. Eu vou falar coisas que edificam, vou falar coisas que constroem, eu vou falar coisas que exatamente vão modificar a vida das pessoas para levá-las à presença de Deus. Mas se a minha fala está trazendo tristeza, se a minha fala está trazendo decepção, se a minha fala está afastando as pessoas, eu tenho que colocar algum remédio no meu coração. Eu tenho que começar a tomar, não sei se em gotas ou em porção grande, a palavra de Deus para fazer alguma coisa diferente na minha vida. Então o versículo 24 diz: desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. O versículo 25, meus irmãos, ele vai falar sobre os nossos pensamentos. Ele mandou guardar o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Ele diz: os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti, porque daí é que vão se manifestar a origem dos pensamentos. Você olha para aquela cortina, você vai pensar naquela cortina. Olha, eu estou vendo uma cortina azul. O versículo 26 e 27 vai mostrar exatamente a posição que eu tenho que tomar acerca do que eu pratico, acerca dos meus atos. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Eu tenho que guardar o meu coração.
Então eu tenho que ordenar os meus caminhos. Eu tenho que ver a realidade espiritual que eu estou vivendo, como eu estou andando, como não estou andando. Por que está acontecendo isso com a minha vida? Porque muitas pessoas começam a enfrentar uma série de problemas, começam a ter uma vida muito esquisita e até se queixam do próprio Deus. O apóstolo é muito claro quando diz: queixe-se cada um de suas próprias misérias. Deus não é o autor da miséria, mas o homem pratica a miséria, passa a viver na miséria e quer se queixar de Deus, quer mostrar a Deus como injusto, quer mostrar a Deus de uma outra forma, que Deus realmente não é, para poder fugir, assim como Adão fez no jardim do Éden. Senhor, a mulher que tu me destes, a culpa ali foi de Adão. Já disse a vocês e repito, eu não sei se Adão passou para Eva a palavra assim como Deus passou para ele. Não sei, porque quando Eva foi feita, Adão já tinha recebido a palavra de Deus. E ele recebeu, eu não sei como ele transmitiu para Eva. Eu sei que ele poderia ter reagido àquela situação, e eu creio que o amor de Deus teria se manifestado e havia uma recuperação ainda no jardim do Éden. Por que o senhor fala assim, pastor? Porque uma das coisas que eu mais acredito em Deus chama-se misericórdia. O Senhor, quando há um recuo do ser humano, Ele não manifesta a sua ira, mas Ele manifesta a sua misericórdia, que é importantíssimo na nossa vida espiritual, porque recebemos exatamente da parte de Deus. O versículo 26 diz: pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam ordenados. O Senhor é quem purifica o nosso coração, mas o Senhor entrega a responsabilidade para nós de tomarmos posições definidas na nossa vida. Não adianta, Júnior, você dizer isto e fazer aquilo. Não adianta você dizer eu vou tomar esta posição e não tomar a posição. Então a palavra diz: pondera a tua vereda e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Sou eu quem tenho que ordenar o meu caminho. Como eu vou ordenar? Jesus disse: eu sou o caminho. A palavra diz em mais de um lugar: este é o caminho, anda nele sem te desviar nem para a direita nem para a esquerda. Este é o caminho, anda nele. Esta palavra é repetida na Bíblia, não é em um lugar só, mas é repetida esta palavra, exatamente porque tem uma consonância muito forte para a nossa vida espiritual. E o versículo 27 diz: olha aqui, não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Não declines, não te curves nem para a direita nem para a esquerda, mas retira o teu pé do mal. A direita tem mal, a esquerda tem mal, mas nós podemos tomar a posição de retirar o nosso pé do mal. Não é Deus que vai tomar a posição por mim, não é Deus que vai tomar por você, mas é exatamente eu e você que temos que tomar posição. Por isso, nós, pela palavra de Deus, espiritualmente temos que ver o coração como a grande fonte interior, onde fluem os nossos sentimentos, né? O nosso pensamento, os nossos desejos, os nossos motivos, a nossa ação. Nesse sentido espiritual é que Jesus se refere a que tomemos uma posição para ter pureza de coração. Pureza de coração. Está certo? Então, quando aqui temos esta bem-aventurança,
exige exatamente de toda pessoa que se detenha, que pense, que faça um exame de si mesmo e modifique na sua vida tudo aquilo que não presta. Aqui o Senhor nos está dizendo: bem-aventurado aqueles que eu vou purificar o coração. Vocês estão bem-aventurados? Os puros de coração. Quer dizer, aqueles que purificam o seu coração, aqueles que modificam as suas ações, aqueles que modificam as suas atitudes, porque Deus é um Deus santo. E nós temos que entender uma coisa: nós costumamos dizer que o nosso corpo é o templo e a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós dizemos isso porque está na Bíblia. Mas eu já li muito, que eu vou dizer aqui, não sou eu que estou acrescentando, eu já li muito, que assim como o corpo é o templo e a habitação do Espírito Santo, o coração é um trono onde Deus habita dentro de nós. A frase não é minha, que o coração é o trono que habita dentro de nós. Eu já li muitos autores dizendo isso, e esta frase sempre me impressionou, porque nós costumamos dizer: o meu corpo é templo e habitação do Espírito Santo. Acrescente, não a palavra de Deus, mas o seu entendimento. E meu coração é o trono onde habita Deus. Quando eu penso desse jeito, eu penso em pegar todos os meus sentimentos, emoções, pensamentos e atos da minha vida e subjugá-los ao Senhor. Dizer: Senhor, a partir de agora, tudo isso vai ser controlado por Ti. Isto significa que o Senhor vai passar a controlar o meu coração. E controlando o Senhor o meu coração, o versículo 23 se cumpre: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você vê quando Davi se preocupa em andar na presença de Deus com sinceridade, ele para e diz: opa, guardei, ó Senhor, a tua palavra. Aonde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Ele está dizendo: eu guardei a tua palavra nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, nos meus atos. Eu guardei tudo a tua palavra. É como você pegar um campo e ir retirando todas as ervas daninhas daquele campo e semeando tudo que é bom naquele campo. Então ali onde produziam coisas imprestáveis e até mesmo mortíferas, passa a produzir coisas que trazem o sentimento da vida e a própria vida sendo manifestada. É interessante que nós possamos ver exatamente isso. Então a Bíblia utiliza alguns sentidos quando fala em purificar o coração. Ela usa o sentido higiênico, ela usa o sentido ela usa o sentido físico, usa o sentido cerimonial e o sentido espiritual. O sentido espiritual, moral e ético, por um comportamento no meu relacionamento, nas minhas manifestações compatíveis com a vontade de Deus. Você sabe que muita coisa tem mudado. Mudado dentro da igreja, mudado das pessoas. Antigamente você via um crente andando na rua, todo mundo dizia: aquele homem, aquela mulher, aquele rapaz, aquela moça deve ser crente. Os irmãos, a maioria são novos, mas eu, nos meus 76 anos, eu vi isso muito na vida. O crente é diferente no andar, é diferente no falar, é diferente no vestir, é diferente nos seus costumes de vida, é diferente no comer, é diferente no beber, é diferente no cantar,
é diferente no orar, o crente é diferente em tudo. Sabe por quê? Porque quando ele entrega o coração a Cristo, ele perde o domínio próprio para ser dominado tão somente por Cristo. Você vê uma pessoa desobediente, tentando sempre desobedecer a palavra, ou aquilo que é determinado e demonstrado contra a palavra, alguma coisa está necessitando nesta pessoa a ser mudada. Existe alguma coisa no coração que ainda não foi entregue totalmente a Jesus. Existe algo a ser entregue. Ele não devia orar nem a oração no Pai Nosso. Aquela parte seja feita por vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. É fácil decorar o Pai Nosso, não? É fácil decorar o Pai Nosso. Mas o Senhor não quer que rezemos, o Senhor quer que oremos e vivamos aquilo que nós falamos. Então o meu coração só vai se tornar puro exatamente se eu deixar acontecer na minha vida aquilo que Deus quer que aconteça. E agora vem um adjetivo terrível, né? Pureza. O que é pureza? Ele é o resultado da obra de Deus na vida do crente quanto ao problema do pecado. É o resultado do agir de Deus na vida do crente quanto ao problema do pecado. Pureza, ela só vem quando eu e você deixamos Deus agir. Se não deixarmos Deus agir, seremos sempre pessoas impuras. Ah, pastor, eu estou dentro da igreja. Dentro da igreja não existe isto. Abre o capítulo 6 de Isaías. Eu quero abrir com vocês. Abriu? Porque a gente costuma dizer na igreja, isto não existe. Existe. Existem pessoas puras e impuras. Existem pessoas santas, santificadas e pessoas impuras. É por isso que Apocalipse diz: se você é injusto, faça mais injustiça ainda. Se você é sujo, suje-se mais ainda. Rapaz. Mas não sei se é mais porco. Deus não tem meio termo. Ou você é frio, ou você é quente. Morro, Senhor, vomita. O frio já está de nada mesmo, já é de nada mesmo. Frio é de nada, não quer nada. O morro é vomitão. Agora o quente, aquele que está aquecido com o Espírito Santo de Deus, ele é bem diferente. Olha aqui. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Aqui Isaías está contemplando Jesus Cristo dentro do templo, o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Os serafins acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É gostoso, não é? Toda a terra está cheia de quê? Da glória do Senhor. Mas mesmo havendo a glória do Senhor em toda a terra, está havendo o pecado, a miséria, a infelicidade, a desgraça, porque nada disso e nenhum obstáculo pode haver para impedir que a glória de Deus se manifeste. Você quer ver exemplos da glória de Deus sobre a terra, atingindo pecadores e salvos? O sol nascendo todo dia. Você quer uma glória de Deus maior do que o sol? Esse céu lindo, estrelado, essa chuva que não serve só para a relva, mas serve para a plantação que nos alimenta.
O ar que você está respirando é glória de Deus se manifestando. A terra está cheia da glória de Deus. Só que tem muitas pessoas que não sabem contemplar a glória de Deus, ficam procurando onde está. Está bem pertinho de você. Você tem que abrir os olhos para poder contemplar a glória de Deus. E aqui os serafins cantavam: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, a casa se encheu de fogo. Então disse eu: ai de mim que estou perecendo. Por que, Isaías, você está perecendo? Você estava adulterando, Isaías. Você estava roubando. Você estava matando. Você estava oprimindo. Porque naquela época oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva era um pecado muito grande, manifestado como ainda é hoje. Porque eu sou um homem de lábios impuros, uma pessoa que só diz imoralidade. Às vezes nós vamos para esses momentos de congraçamento e chegam os engraçadinhos só para dizer imoralidade. É ou não é, Luiz? Só para mostrar imoralidade para a gente e para dizer imoralidade no meio do povo de Deus. Eu tenho vontade naquela hora de pegar pelo pescoço e jogar lá fora. Eu saio de perto, falo: Senhor, controla. Mas já viu que tem gente que só diz imoralidade? Eu creio que do jeito que é no meio dos homens, também deve ser no meio das mulheres. Deve ter alguém com uma língua que precisa muito sabão e muita escova grossa para ver se tira alguma coisa dali e aquilo começa a prestar. Pois o grande pecado que Isaías disse: olha, eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo, no meio de um povo de impuros lábios. Que povo ele habitava no meio? Ele não habitava no meio de nações estranhas. Ele estava habitando no meio do povo que chamava povo de Deus. Olha o que eu falei ainda agora, quando nós lemos Provérbios, capítulo 4. O cuidado do que se fala. Então Isaías sentiu a impureza na sua vida, a impureza no seu coração, pelo que ele falava e o que as pessoas falavam com ele, ele conseguia. Por isso que eu disse anteriormente para vocês que nós temos que ter cuidado, porque o Senhor não se agrada. O Senhor podia ter dito: Isaías, está tudo bem, meu filho. Isso é uma coisa que você fala, né? Você está no meio do povo e está ouvindo falar. Mas não. Ele disse: lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha o versículo 6. Na hora que ele abriu o coração, Deus tomou uma atitude. A purificação é feita por Deus. A purificação vem de Deus. Mas eu e você temos que tomar uma atitude para ter um coração puro, para poder ver a Deus. Você sabe o que significa ver a Deus? No final de tudo, significa estar no meio de um povo que vai ser arrebatado, vai ser recebido, vai ser apresentado por Jesus a Deus, e vai viver eternamente com Deus, vendo Deus. Ah, pastor, não vou ver Deus com esse corpo material, não. A Bíblia diz que nós teremos um corpo glorificado. Nosso corpo vai ser um corpo espiritual, um corpo para que o nosso espírito habite em nós e possamos, assim como Deus é espírito, nós contemplaremos Deus através também do nosso corpo espiritual ali na glória. E a finalidade é essa. Eu vou dizendo algumas coisas do fim que vamos estudar. Está certo? Então, quando ele diz isto,
um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. A purificação através do fogo, mas não era um fogo qualquer, era o fogo que estava no altar de Deus. Então não é qualquer tipo de fogo, não é qualquer tipo de manifestação que vai purificar a minha vida ou a sua vida, João. Essa purificação tem que vir do altar de Deus. Porque o altar de Deus é um altar santo. É um altar sem contaminação. É um altar perfeito. E tudo que sai dali é perfeito. O anjo não foi buscar em outro local, o serafim. Não foi buscar na casa do vizinho, não foi buscar em outra religião, foi buscar em outro local. Mas ele tirou de debaixo do altar de Deus. O que significa isso, meus irmãos? Que a purificação, ela é tirada segundo a palavra de Deus nos ensina. Ela é retirada do próprio Senhor, daquilo que o Senhor colocou para que o povo estivesse ali. Vou repetir. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. É tão importante a purificação, que aquele serafim deixou de estar voando como estava. Aquele serafim parou de estar dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É tão importante a purificação do coração do homem, que naquela hora eram os seus lábios, mas é o que havia no seu coração, que o serafim parou tudo. A hora que você entregar a sua vida a Deus como deve ser entregue, a hora que você consagrar ao Senhor tudo como deve ser consagrado, a hora que você olhar para dentro de você e começar a sentir tudo aquilo que não deve estar acontecendo, mas está acontecendo, e você gritar pelo Senhor: ai de mim que estou perecendo, o Senhor vai mandar uma brasa viva de debaixo do seu altar, para tocar em você, e você vai ouvir a ordem que vem da parte de Deus, de uma forma especial. Vou repetir o versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. E ele tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Aleluia! Isso tocou em teus lábios. O Senhor quer tirar uma brasa, quer mandar um serafim, mandar um anjo tirar uma brasa viva debaixo do altar dele, tirar da sua palavra aquilo que deve ser colocado em você, e tocar no seu corpo, no local onde estiver precisando ser purificado, e vai ser purificado. São teus pensamentos. Falar com o Senhor: Senhor, eu não suporto. Porque se você começar a buscar Deus, Deus vai se revelar, e a hora que Deus se revelar, Brausete, sabe o que vai acontecer com você? A tua consciência, que está chamado de coração, o teu coração vai te acusar, o meu coração vai me acusar, e eu e você vamos dar um prato: ai de mim, Senhor, eu estou perecendo. E vamos dizer por que nós estamos perecendo, que nós sabemos o porquê de tudo, nós conhecemos tudo. Só que na hora que você der um brado: ai de mim, Senhor, que eu estou perecendo por causa disso. O Senhor não diz assim: desgraçada, vai para o inferno. Mas aquele anjo já está ordenado, a bênção de Deus já está ordenada para você, que vai voar na tua direção, vai ser trazida para você. O Senhor vai dizer:
a tua iniquidade está purificada, o teu pecado está perdoado. Que purifica é Deus. Agora, diz aí, eu só vou purificado se eu quiser ser purificado. Eu tenho que pedir ao Senhor a minha purificação. Eu tenho que querer. Entendeu, minha filha? Você lembra aquele ato que aconteceu conosco? Naquela hora você estava dizendo, eu quero ser purificado. Que eu peguei e quis te devolver. Toma, você falou, não quero mais isso. Isso eu não vou usar mais. Naquela hora, o Espírito de Deus falou contigo de uma forma especial. E você olhou para Deus e falou, eu quero ser purificada. Naquela hora, sabe o que aconteceu na tua vida? Que eu senti dentro de mim? Houve uma entrega diferente na tua vida para Deus. A partir daquela hora, eu te garanto que há um desejo diferente dentro de você. Sabe o que é isso? Você resolveu abrir para Deus. Você tem que abrir para Deus. E quando nós abrimos para Deus, o Senhor toma providência. Muitas pessoas não estão sendo purificadas, estão tendo uma vida de pecado, estão tendo uma vida de miséria, uma vida de desobediência, porque não abriram totalmente o coração para que o Senhor purificasse o coração. Eu vou tratar de coração sempre como todos os sentimentos humanos, e todo fazer e realizar humano. Eu vou tratar do coração biblicamente, no sentido daquela coisa vital na nossa vida, para modificar todas as coisas da nossa vida. Já estou terminando, é 9h05. Nós estamos dando uma introdução hoje. Tá certo? Eu não consigo, num estudo só, falar sobre uma coisa, meus irmãos já se acostumaram comigo. Então, o que eu tenho que ver, meus irmãos? O que é a pureza? A pureza é o resultado da obra de Deus na vida do crente. Quanto ao problema do pecado da nossa vida, é quando o Senhor nos atinge e retira o pecado da nossa vida, nós passamos a ter pureza espiritual. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu quero ler ainda os 2 ou 3 versículos antes de encerrar. Voltemos para Mateus. Mateus capítulo 7. Versículo 21 a 23, vocês conhecem demais. Olha como o Senhor trata o ser humano. Versículo 20 diz, portanto, pelos seus frutos conhecereis. Hoje em dia as pessoas procuram conhecer os outros pela forma de poder que uma pessoa manifesta. Aqui não é um homem de Deus, aqui não é uma mulher de Deus. Tirou a mão para mim, tinha um câncer na cabeça deste tamanho, o câncer desapareceu. Se não fosse de Deus, isso não acontecia. Irmãos, a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são dadas sem arrependimento. Muita gente se dizendo usado por Deus, mas está sendo usado pelo diabo, está trazendo manifestações, porque Deus, quando dá, não se arrepende. Agora nós temos que zelar aquilo que Deus dá. Nós somos mordomos, temos que prestar conta daquilo que o Senhor dá para nós. Isso chama-se a responsabilidade espiritual. Versículo 21, nem todo aquele que me diz, quer dizer, aquele que fala comigo, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Engraçado, Jesus não diz assim, não foi no meu nome. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus deu um nome a Cristo que é acima de todo nome. E a Bíblia diz que no nome, diante do nome de Jesus se dobram todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra.
diante do nome de Jesus se dobram todos os joelhos. Os que estão na terra, debaixo da terra e acima dos céus. Dobram todo mundo. Versículo 23. Então lhes diria abertamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Dizer, você que tem um coração impuro. Não adianta expulsar demônio, não adianta curar enfermo, não adianta profetizar, se o coração for impuro. É os frutos que você conhece, não é o poder. O nome de Jesus tem poder, gente. Muita gente usa indevidamente e vai ouvir naquele dia isso. Salmo 51, versículo 10. Eu dizer amém. Vai mostrar que somente Deus tem poder para criar no homem um coração puro. Davi pecou, está lutando. Versículo 2 diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele vai falando. Versículo 7 ele diz: purifica-me com esopo, ficarei puro. Lava-me, ficarei mais alto do que a neve. Quando chega no versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Só Deus pode purificar. Através do sangue de Jesus Cristo. Bem-aventurados puros de coração, José. Você que começou a estudar em casa já me trouxe um monte de texto para mostrar. Que Deus te abençoe, estuda mais. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus, porque eles estarão na eternidade com Deus. Falei para vocês que existem duas formas de ver Deus. Nós vemos Deus, nesse momento estamos vendo Deus. Eu vou entrar em detalhes. Mas existe um dia, conforme diz o apóstolo, que estaremos face a face com Ele. E o veremos como Ele é. E o veremos como Ele é. Vai ter um dia que tudo aquilo que nós desejamos, que o nosso maior desejo é ver a Deus. E só pode ver a Deus quem for puro de coração, quem deixar a graça e a misericórdia do Senhor penetrar, quem pegar tudo na sua vida e entregar para o Senhor, e viver do Senhor e com o Senhor para a eternidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Na próxima quarta-feira, permitindo Deus, nós continuaremos. Temos muita coisa para estudar. Estou tentando resumir o mais que eu puder, para não serem muitas quartas-feiras, né? Mas nós chegaremos lá, né? Amém? Irmão.